Boa noite. Boa noite, Milena. Jair Melo, boa noite. Bem-vindo, Jean. Tá? Então, como é de costume, nós vamos para a nossa sala de espera enquanto vocês estão chegando, tá? Enquanto os demais vão chegando, vamos lá escutar a nossa aula de hoje, a nossa sala de espera. Enquanto vocês vão chegando, depois eu dou um volume aí assim, para escutar vocês, tá? Olá, seja bem-vindo. Em alguns instantes iniciaremos a nossa transmissão. Obrigado por escolher a Unifavest, uma das maiores e mais completas universidades privadas do país. Uma instituição séria, competente e inovadora quando o assunto é ensino superior de qualidade. Juntos, fazemos a diferença. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão da Unifavest. Você sabia que um diploma é valorizado por aquilo que a instituição constrói junto com o acadêmico? Os acadêmicos constroem um currículo. A Unifavest forma você com a credibilidade que o mercado precisa. A Unifavest está à frente no seu tempo quando o assunto é inovação tecnológica. Através do conceito de EdTech, a Unifavest integra todos os materiais educacionais com um ambiente e-learning, trazendo as últimas novidades em inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, gamification e aprendizagem colaborativa em rede. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Unifavest, você no futuro.
Diariamente somos desafiados a inovar, oferecendo aos acadêmicos o que há de mais completo em nossos canais digitais. Isso faz com que a Unifavest mantenha-se à frente quando falamos em ensino de qualidade. Obrigado por escolher a Unifavest. Em alguns instantes, você acompanhará mais uma transmissão. Boa noite a todos, bem-vindos, aos que foram chegando depois. Vocês conseguiram ver o vídeo? Sim ou não? Sim? E o som? Como é que estava o som? Tinha som? Estava bom? Ok. Tá bom. Muito bom. Gostei do feedback de vocês. Então, o que nós temos agora? Eu me lembro que eu passei uma atividade para vocês na semana passada, e vocês tinham que fazer. Alguns de vocês foram me mandando por e-mail, tá? Então, como alguns não me mandaram, foram poucos, eu resolvi trazer aqui para vocês o resultado das atividades que eu coloquei, tá? Então, aí cada um de vocês depois vai fazer a correção necessária que vocês têm ali, e aí aqui tá os lançamentos que foram feitos, tá? Alguns de vocês que me mandaram fizeram certos, outros não, mas, enfim, a ideia é exatamente essa, que vocês tenham a prática. Vocês estão vendo o vídeo? Estão vendo essa apresentação? Sim? Ok, permitir. Bem-vindo, William. Adenir, bem-vindo. Eu vou dar um pouco mais de volume aqui, porque senão eu não ouço os que vão entrando, tá? Então, aqui a gente estava fazendo, eu volto só a dar uma explicadinha para vocês, né? Então, tinha um investimento inicial de R$40 mil, então veio aqui o investimento para cá, ó, de R$40 mil a crédito, e ele foi para a nossa conta caixa de R$40 mil em dinheiro, tá? Então, fechou um débito e um crédito. Depois, eu tinha a compra de um imóvel à vista por R$15 mil. Então, o que era? Eu comprei um imóvel, ele veio aqui no meu crédito, e à vista por R$15 mil. Onde é que está meu caixa? Está aqui, ó. Então, saiu do caixa esse valor, tá? Gente, desculpa, aqui, esse imóvel aqui não é débito, tá? Olhem aqui o erro que a prof fez. Não é crédito, esse imóvel aqui, corrijam, eu vou corrigir e mandar para vocês amanhã. É débito aqui, não crédito, tá? Pelo amor de Deus, nossa, que horror isso. O professor errou 100%, tá? Então, aqui não é crédito, é débito, agora que eu fui ver. E o crédito de 15 mil aqui no caixa. Saque do banco, R$4 mil. Então, eu tirei do banco R$4 mil e foi aqui para o meu caixa. Certo? Então, os 5, fazer todos os lançamentos. Então, a gente já foi fazendo, aí foi fazendo o fechamento aqui, ó. Então, eu tenho esses 40 mil que veio para o caixa, os 4 mil aqui, que veio para o caixa, dá 44 mil. Eu tinha um depósito efetuado no banco de 16 mil, tá aqui, ó, veio 16 mil, botei o dinheiro no banco, certo? Opa, o dinheiro no banco aqui, e eu tirei ele do meu caixa. E aí, fazendo o fechamento, eu tinha um crédito de 31 mil no meu caixa e um débito de 44 mil. Aí, fazendo a soma de ambos os lados, e a gente apurou a diferença. Então, deu 44 mil menos os 31, deu
13 mil aqui, ó. Então, esses 13 mil ficou deste lado. Aqui no banco, eu tinha 16 mil e tinha uma saída de 4, ficou 10 mil. Este daqui menos esse, ficou 10 mil. Aqui ficou 40 mil, e aqui que está errado, que é um débito de 15 mil reais. Eu vou passar essa planilha para vocês amanhã de novo, tá? Corrigida. Nossa, eu nem vi isso aqui. Sabe aquela coisa que tu faz automático? Opa, isso aqui é por último. Não é este. E agora, nós vamos para o nosso plano de contas. Toda semana eu trago para vocês um e-mail para que vocês possam, se precisarem, fazer em contato comigo. Antes que eu esqueça também, semana que vem, como todas as minhas turmas já tiveram palestra, não, a uma tem amanhã, a minha turma de perícia vai ter amanhã. A semana que vem eu vou trazer um palestrante na área de administração para vocês, tá? Para vocês verem alguma coisa que não seja da parte contábil. Então, semana que vem eu gostaria que todos vocês tivessem em aula, no maior número possível, que nós vamos ter um palestrante. Ele é da área de administração, ele trabalha numa empresa de logística. Eu não sei qual é o assunto que ele vai tratar. Ele me confirmou hoje que vai palestrar para vocês, com muita honra, e ele vai ver exatamente o que ele pode trazer para vocês. Mas eu posso dar certeza, é um professor também, ele dá aula em outras 2 universidades, é um amigo meu, então ele vai vir palestrar para vocês sem custo. Então, nós estamos já indo para o final do nosso semestre, e nós vamos para a parte do plano de contas. Então, se eu estivesse aí na sala de aula, eu ia dar alguns exemplos que vocês iam rir bastante, mas então, como eu estou aqui, eu vou me conter e não vou dar alguns exemplos muito esdrúxulos para que vocês possam entender. Eu costumo dizer que o plano de contas é a organização da empresa como se fosse a nossa casa, né? Então, o plano de contas é onde a gente coloca todas as continhas nos seus devidos lugares. A gente tem normas para que a gente possa seguir, tá? Então, essas normas são baseadas em leis. Não é que hoje eu faço um lançamento de um jeito, amanhã de outro, depois de outro, e aí vem outra pessoa, não gosta, e não é por ali. Então, eu digo assim, que o plano de contas é a nossa casa. Nossa casa, e a empresa tem o seu plano de contas. Então, imagina se na nossa casa nós temos tem N divisórias, normalmente tem quarto, cozinha, sala e banheiro, tá? É o mais convencional. Só que dentro de um quarto tem armários, tem um roupeiro, cada um tem lá, chama o nome que quiser, tem armários. E dentro desses armários tem as suas divisões ainda, né? Tem as suas prateleiras, tem as suas gavetas. Por que que tem? Porque cada coisinha tem que estar no seu devido lugar. Eu não vou botar um blazer dobrado dentro de uma gaveta, ele vai estar numa outra divisória, que vai ficar de pezinho, arrumadinho, ok? Eu não vou, por exemplo, pendurar um casaco comprido numa prateleira que tenha 30 centímetros de altura. Então, isso é um exemplo da nossa casa. E cada uma das coisas tem os seus devidos lugares. Imagina você chegando em casa, tirando a sua mochila, tirando o seu sapato, e você deixa a mochila no quarto, o sapato na geladeira, a meia no armário da cozinha, onde você guarda a louça. Não, né? Cada coisinha está nos seus devidos lugares. Então, isso é o plano de contas na empresa. Por que eu falo sempre esses exemplos assim? Para a gente saber, é tudo a mesma coisa, professora. Não, então tenta guardar um pacote de peixe lá no teu guarda-roupa, para ver o que acontece. Tira teu sapato e guarda na geladeira. Não, não é tudo a mesma coisa. Está guardado. Não, está guardado, tudo bem. Mas cada coisinha nos seus devidos locais. Então, o plano de contas da empresa é aonde norteia a forma de organizar a contabilidade, os seus registros e seus fatos
e atos da entidade, né, e que ele serve como uma elaboração, uma organização contábil dentro da nossa empresa. Toda e qualquer empresa tem o seu plano de contas, uns maiores, outros menores, né, e o plano de contas... Só um pouquinho que eu preciso liberar a entrada de alguém. Kathleen, bem-vinda. Vocês estão me ouvindo, estão vendo a apresentação direitinho? Enquanto vê se chega mais alguém. Vocês estão vendo? Ok? Ah, muito bem. Tá bom. Ok, muito obrigada. Então, nós temos a nossa... Ai, deixa eu voltar só uma aqui. Aqui. Como eu estava falando para vocês, o nosso plano serve como base para a contabilidade e norteia a nossa organização contábil dentro de uma empresa. O plano de contas deve ser completo, bem estruturado, condizente com as normas e preceitos contábeis aceitos. Então, não é porque eu estou dizendo que tem que ser assim, é porque tem preceitos contábeis que eles têm, ou normas, diretrizes, né? Como eu disse antes, aí eu vou comprar um pacote de peixe, né, congelado, e vou guardar dentro do meu armário de roupa? Não, eu vou guardar no freezer, na geladeira. Então, isso, aonde que está escrito isso? Bom, isso é uma coisa muito lógica, que tem que ser assim, e todas as pessoas de sã consciência sabem que cada alimentos que perecíveis precisa para a geladeira, os não perecíveis, né, cada um tem o seu lugar, as roupas nos seus devidos lugares. Já na empresa tem normas, porque se fosse assim, uma empresa poderia achar melhor fazer um plano de contas de uma forma e outra de outra. Não, então tem formas, e ainda mais que nós, na área de contabilidade, nós seguimos normas contábeis, normas que a Receita Federal determina e normas internacional ainda. Então, nós precisamos seguir. Então, é onde ela registra os atos e os fatos contábeis, ou como chamado a escrituração contábil, que eu já passei a escrituração contábil para vocês também. O que é essa escrituração contábil? É o momento que vocês registram tudo o que aconteceu dentro da empresa, seus atos e fatos contábeis. Então, como regra geral, o plano de contas é dividido em 4 grandes grupos, que é o ativo, que é onde tem nossos bens, direitos, nossos bens e nossos direitos. O passivo é onde tem nossas obrigações, e as receitas é onde a gente recebe, e as despesas é onde a gente tem para pagar. Então, mas o que é esse plano de contas gerencial? É uma lista de itens que é usado para a classificação dos registros de entradas e saídas do seu fluxo de caixa de uma empresa. Então, entradas e saídas, né? Se eu tenho uma entrada de um valor X, eu tenho uma saída de um outro valor igual. Só que dentro da contabilidade ele precisa ser organizado. E qual é que é a função do plano de contas, então? É a estrutura sobre a qual se constrói e elabora a escrituração financeira da empresa com a finalidade de mantê-la ordenada e assim obter de maneira clara e objetiva os 2 instrumentos informativos mais importantes da contabilidade, que é o balanço e as demonstrações do resultado do exercício. O que é esse balanço? Então, vocês já sabem que para a gente fechar um balanço contábil, ele inclui o ano calendário de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Só um pouquinho para liberar mais alguém. Doriele, bem-vinda. Carlos Eduardo, bem-vindo. Eu estava falando da função do plano de contas, né? Oh, my God. Tem mais alguém ali entrando? Não. Então, o plano de contas é a estrutura sobre a qual se constrói e elabora a escrituração financeira da empresa. E aí eu estava falando, né, que para mantê-la de forma ordenada, assim, obter o objetivo dela, que é um instrumento de informações. Bem-vindo, Marielle.
de informações, né? Que é o qual, no final do exercício, se faz o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado do exercício. O que é esse balanço patrimonial? É onde é registrado todos os atos e fatos contábeis que acontecem de 1º de janeiro de um ano X, por exemplo, 1º de janeiro de 2020 a 31 de dezembro de 2020. Então, isso faz-se o balanço do exercício. E as demonstrações do resultado do exercício, o que é? Eu apurei o balanço, o que é? Fechei o balanço e é onde eu fiz os levantamentos se a empresa deu lucro, se deu prejuízo. Então, lá no patrimônio líquido, que vai ser apurado se a empresa deu lucros ou prejuízo. Então, esse é a demonstração do resultado do exercício e que se faz através de uma DRE, né? Que é onde a gente faz receitas, os custos menos as despesas, e aí menos impostos, e aí tem o resultado líquido do exercício social. Então, como manter um plano de contas gerencial? Ele descreve os grupos do plano de contas, né, registra, e são divididos em 4 grupos principais, lá que eu falei atrás para vocês, e aqui está grifado: ativo, passivo, receita e despesas. Então, como que eu faria se eu fosse criar as contas e subcontas, né? Então, agora imagine assim, lembre lá que na primeira aula eu falei, a gente chega em casa, tem a nossa casa, é uma conta, tá? A nossa casa é uma conta, que dentro dela tem as subcontas. O que seriam essas subcontas? As divisões, os quartos, sala, cozinha, banheiro, enfim, área de serviço, enfim, cada um tem a sua, tá? E dentro dessas contas, que seriam essas peças, tem as subcontas, que são os armários, que dentro deles ainda tem outras divisões, e assim sucessivamente, quantos necessários forem, ou quantas couberem. Então, essas são as subcontas dentro das contas da contabilidade. Ela tem níveis e subníveis, né? Então, lembra assim, a casa é um nível, e tudo que tiver dentro dela, e sucessivamente dentro de cada coisa dela, tem os subníveis. Então, estão as divisões. Então, o plano de contas é um conjunto de contas previamente estabelecido que norteia os trabalhos contábeis de registros e atos e fatos. O que é? É igual para todas as empresas? Não. Cada empresa tem o seu. Um plano de contas é a identidade da empresa. Tem aqueles 4 grupos principais que precisam ser seguidos, mas as subcontas dentro dele, ele tem as suas subdivisões. Então, dependendo da necessidade de cada uma das empresas. Aí vocês vão dizer, professora, eu preciso colocar, eu peguei um plano de contas modelo que tem 20 filiais. Tudo bem, muito bem, um plano de contas hipercompleto. Agora, a tua empresa tem filiais? Tem uma, tem 2, tem 20? Não, não tenho nenhuma. Então, por que tu vai criar um plano de contas que tem 20 filiais? Você não vai usar, não tem necessidade, é só para acumular papel. Porque cada conta é um papel a mais, né? É um espaço numa folha de papel a mais. Então, por isso que eu digo, quando eu digo que o plano de contas é a identidade de cada empresa, respeitando as normas daquelas contas que são obrigatórias, né? Que são obrigatórias do ativo, do passivo, do patrimônio líquido, das despesas e das receitas. Mas as particularidades de cada uma, elas precisam ser feitas conforme a empresa ao qual vai ser elaborado o plano de contas. Aí alguém vai dizer, professor, eu sou da área de administração. Tudo bem, vocês são da área de administração, mas com certeza vocês um dia vão ser gerentes de uma empresa e vão fazer análises de balanço, ao qual vocês precisarão entender o porquê que tem aquelas divisões lá dentro. Concordo com vocês, não é obrigação de vocês, administradores,
elaborar um plano de contas. Isso é coisa de contador. Concordo em grau, gênero e número com vocês. Mas vocês precisam conhecer o que vai compor cada um daquelas divisãozinhas que tem lá. No armário da cozinha, cada divisão que tem lá tem um significado de ter aquelas divisões. Então, os objetivos do plano de contas, né, seu principal objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro das operações das organizações. Olha como eu sou boazinha, eu já deixo até marcado em cor diferente para que vocês possam estudar para a próxima prova. Isso é material da próxima prova, que já vai acontecer na outra semana, né? Se eu não me engano, já na outra semana. Então, eu até já estou deixando marcadinho. Olha bem como eu cuido de vocês, tá? Então, assim, ó, seu principal objetivo é estabelecer normas de conduta para o registro das operações das organizações e na sua montagem devem ser levados em conta 3 objetivos fundamentais. Olha aqui, ó, 3 objetivos fundamentais. Quais sejam? Atender às necessidades de informação da administração da empresa. Então, aí está vocês, administradores. Qual é a necessidade que vocês têm do plano de contas? Lembro que eu disse assim, eu peguei um plano de contas, professora, perfeito. Tem até todas as filiais do Brasil, do exterior, muito bem. Você tem filiais no exterior? Tem filiais no Brasil? Não. Então, não é o teu plano de contas, não é perfeito, não serve para a tua empresa. Observar o formato compatível com os princípios da contabilidade, ok? Nós temos princípios da contabilidade aqui, que dizem como deve ser feito e o que não pode faltar. E com a norma legal de elaboração do balanço patrimonial. Então, nós temos itens que não pode faltar. Quem diz essas normas aqui, aonde? Esta lei aqui, 6.404 de 76, chamado a Lei das SAs. Tá? Mas tudo bem, professora, a minha empresa é limitada, e a senhora falou da SA, não tem problema. A lei das SAs abrange todas as demais modalidades de empresas, exceto empresas financeiras, bancos, que é diferente. Aqui nós estamos falando de contabilidade comercial, tá? Não vamos entrar muito no detalhe. Mas então aqui, essas aqui são as normas que ela atende. Professora, mas eu tenho SA, eu não tenho SA, eu tenho uma empresa limitada, eu tenho uma empresa que é optante pelo simples, eu tenho uma empresa individual. Não tem problema. Tem que seguir os princípios da contabilidade, o que com a norma legal da elaboração do balanço patrimonial, através das demais construções contábeis da lei tal. Aqui, ó, esta lei aqui. As informações úteis já estão todas marcadas em azul. Qual é o outro terceiro objetivo aqui, ó? Adaptar-se tanto quanto possível às exigências dos agentes externos, principalmente as da legislação de imposto de renda. Então, não é como nós queremos colocar o peixe guardado lá no armário do quarto. Tem normas que preciso, que dizem aonde eu vou guardar as minhas contas, aonde eu vou guardar cada item, cada elemento das minhas contas, tá? Se eu perguntar para vocês o que é uma conta, vocês sabem? Caiu na prova de vocês. E eu vi gente dizendo que tirou 8, e se eu fizer uma prova agora, oral, e perguntar o que é uma conta, alguém vai me dizer conta de luz, de água, de telefone? Não, eu vou puxar a orelha se vocês me disserem isso, tá? Nós estamos falando de contabilidade. Um elenco de contas é correspondente a um conjunto de normas, tá? Então, vamos lá. O plano de contas, genericamente tido como um simples elenco de contas, constitui, na verdade, um conjunto de normas. Se tem normas, elas são regidas por alguma coisa, por alguma lei, tá? São normas, então isso eu preciso que elas sejam seguidas. Deu calor na professora, estou com um aquecedor ligado aqui na minha sala. Tá?
E ainda nós precisamos ter um manual de contas. O que seria esse manual de contas? Bom, professora, eu sei, não preciso do manual de contas. Como não? O manual de contas, lá dentro do manual de contas de vocês, da empresa de vocês, é onde vai estar escrito o que vai ser lançado em cada uma daquelas contas. Ai, professora, mas eu sei, não preciso os outros saberem. Ah, tudo bem. Aí você foi embora da faculdade, pegou uma gripe super forte, precisou ficar uma semana internado. E quem faz o teu serviço? Quem vai fazer? Vai ter que ter outra pessoa para fazer o teu serviço, né? Como é que você sabe? E Deus que me perdoe, dá uma amnésia lá, você esquece tudo e a pessoa te passa um WhatsApp, conversa contigo. Me diga como é que tu faz esse lançamento. Você não fala, você teve um problema de amnésia, e daí? Quem vai saber? Então, nesse manual de contas, o que contém comentários, indicações gerais sobre a aplicação e o uso de cada uma das contas. Para que serve? Deve conter informações sobre critérios gerais de contabilização. Muito simples. Aí chega uma pessoa amanhã, ou também, né, imagina-se que às vezes a gente amanheceu, não está de bom humor, e o chefe deu uma pequena xingadinha e a pessoa já não estava de bom humor, dormiu mal, passou o final de semana mal, brigou, ofendeu o chefe manda passar no departamento pessoal e te manda embora, contrata uma pessoa imediatamente para trabalhar. Como que essa pessoa vai saber o que precisa fazer se você era a pessoa responsável para fazer esses lançamentos, né, se não tem um manual de contas? Então, esse manual de contas é imprescindível, tem que estar, é como se fosse um livro de cabeceira, né, tá lá na empresa, qualquer pessoa vai lá e vai saber, bom, eu tenho essa nota, tenho esses critérios, tenho vários itens, o que vai dentro dessa conta, tá? Então, é isso que vocês vão fazer. E é isso, para isso que ele serve. As contas do balanço patrimonial, então a empresa deve manter a escrituração contábil com base na legislação comercial, com observância nas normas brasileiras de contabilidade. Então, manter a escrituração contábil com base na legislação comercial. Lembra que eu falei anteriormente, a contabilidade que nós estamos falando, ela é diferente da contabilidade bancária. Então, a contabilidade bancária de instituições financeiras tem uma legislação específica, nós estamos falando de contabilidade comercial, industrial, agrícola, enfim, toda essa parte de comércio, menos de instituições financeiras. O balanço patrimonial é uma das demonstrações contábeis que visa a evidenciar de forma sintética a situação patrimonial da empresa, ou seja, dos atos e fatos consignados na escrituração contábil. Então, assim, o balanço, você perguntar qual é o objetivo do balanço patrimonial? É uma demonstração contábil que visa evidenciar de forma sintética, o que é sintética? A situação patrimonial da empresa. Vocês são administradores, eu preciso saber como é que está o caixa da empresa, como é que está a conta banco, como é que está a conta fornecedores. Você vai lá na pasta verificar toda a documentação? Não, é só pedir para a contabilidade como é que está, a contabilidade vai lá em 10 segundos te dá os resultados de como está, desde que tenha uma contabilidade feita de acordo com as normas e feita diariamente. Agora, quando a gente tem escritório de contabilidade, as empresas levam a documentação contábil uma vez por mês. Então, imagina-se que agora, a primeira semana do mês, até o dia 5, 6, é o período que eu recebo a documentação da empresa. Então, ele não pode me pedir a movimentação do mês passado, ele me entregou sexta-feira, hoje ele não pode pedir, eu tenho que ter um tempo para registrar, tá? Então, isso demora um pouquinho, mas digamos que chega no final do mês, agora, ou depois do dia 20, 25, ele pode me pedir a situação contábil da empresa dele. Aí já vou ter tudo registrado, certo? Agora, quando a gente tem uma contabilidade dentro de uma empresa, daí é diferente.
a contabilidade dentro do setor da empresa, um setor próprio dela, contabilidade da própria empresa, aí é feito todo instante, porque o contador está ali só para atender as necessidades daquela empresa. Agora, quando a gente tem escritório de contabilidade, você atende a todos os teus clientes, né, e tu vai fazendo por ordem de chegada, por ordem de importância, de tributação, enfim, tem uma série de quesitos dentro que precisam ser seguidos as normas. Primeiro folha de pagamento, depois tributação, os tributos, e depois a contabilidade comercial propriamente dita, né? Que daí essa não tem desde que tem que ficar dentro do próprio mês. As normas, quais são? Olha aqui a lei das SAs de novo, né? Essa demonstração deve ser estruturada de acordo com os preceitos da Lei 6.404/76, chamada Lei das SAs, né? E segundo os princípios fundamentais de contabilidade. Então, por isso que vocês estão tendo fundamentos da contabilidade, que são os princípios fundamentais de contabilidade, que é nessa disciplina que a gente vê os principais princípios contábeis, as normas, e depois a gente vai aperfeiçoando, né? Então, aqui a gente está com o beabá. Tal estrutura de contas dentro do conceito legal da própria lei, olha aqui, ó, 6.407, artigo 163 a 182 e artigo 187. Em síntese, compõe-se de... Vamos lá, o que diz esse aqui? As contas do ativo, vamos ver se vocês lembram ali agora, né? Até vou deixar a tela mais aberta aqui. As contas do ativo quais são? O ativo circulante, o ativo não circulante, investimentos, imobilizado, intangível. Então, aqui eu vou fazer um resumo meio breve aqui, né? Vocês têm que procurar literatura depois também para buscar mais isso, tá? Então, dentro do ativo é onde nós temos nossos bens e nossos direitos. No ativo circulante, são contas que acontecem no período dentro do exercício social. O que é dentro do exercício social? Dentro de um ano. O ativo não circulante são contas após um ano, após o exercício social. Investimentos é tudo que a gente faz para a empresa. Eu compro imóveis, eu compro uma impressora, eu compro, né, investimentos, eu posso investir em ações na Bolsa de Valores, isso é investimento. Imobilizado, o que é? Um terreno. É tudo que vai me dar um retorno, né? Investimento, né? Oi? É tudo que pode me dar um retorno no investimento, né? Isso, tudo que pode dar um retorno. Deixa eu ver, tem alguém que está pedindo para entrar? Ok, ainda bem que eu escutei. Ainda bem que você interrompeu, senão eu não tinha nem escutado. Tá? Então, o investimento é tudo que te dá um retorno. O imobilizado é aquilo que a gente já diz, imobilizei os bens da empresa. Então, o imobilizado imagina assim, um pavilhão, uma sala comercial, máquinas que vão durar muito tempo, né? Então, isso é imobilizado. O intangível, se eu perguntar para vocês o que é intangível, lembro que a mais tradicional é marcas e patentes, né? Mas desde 2008 para cá, 2012, não 2008, de 2008 saiu a lei das empresas do bem, né, dessa questão social, do balanço social. E de 2012 para cá, o intangível passou a ser opcional para o registro nas empresas. Qual é o maior bem intangível das empresas? A gente já sabe, marcas e patentes, tá? Mas o maior é o capital intelectual. Dentro das empresas, é o maior intangível delas. Como que vai se medir esse intangível? Bom, tem N maneiras de medir. Quantas pessoas fazem faculdade dentro da empresa, quantas começam e não saem, quanto que essa pessoa faz render dentro da minha empresa, as fórmulas dentro da empresa, processos dentro da empresa. Então, são essas questões, né, que entram dentro do intangível. Tá? Isso é na minha conta do ativo. Então, isso aqui, a norma, exatamente é grau de importância. Tá?
grau de importância, meu ativo, que está meus bens e meus direitos, né? E dentro do ativo tem um ativo circulante, o ativo não circulante, investimentos, imobilizado e intangível. Dentro do passivo, que é as nossas obrigações, né, que é do nosso outro lado, nós temos o passivo normal, que é o circulante, que são obrigações de curto prazo, que as principais são fornecedores, impostos, salários, né? Fornecedores, impostos e salários. Isso são as de curto prazo, obrigações mensais, despesa de água, de luz, de telefone, enfim, então, são essas questões, curto prazo. O não circulante é o mesmo critério do ativo não circulante. Então, o passivo não circulante são obrigações que eu tenho a partir do exercício social seguinte. E o patrimônio líquido, que ele vem nessa sequência mesmo, que é onde eu vou apurar meu lucro, meu prejuízo, e é onde consta o meu capital social. Então, vamos lá. Como exemplos, temos a conta caixa, que registrará o dinheiro em espécie, papel moeda disponível na tesouraria da empresa. Trata de uma conta do ativo circulante e do subgrupo disponibilidades. Por que disponibilidades, né? Então, lembro lá que eu disse a nossa casa, nossas divisões lá dentro do quarto tem armários, enfim, todas as contas, e os subgrupos disponibilidades. Aí aqui a gente diz aqui, eu estou dando um exemplo para que a gente possa fazer. Sugiro que o plano de contas contenha no mínimo 4 níveis. Então, no nível 1 é o meu ativo, o meu passivo, o meu patrimônio líquido, receitas, custos, despesas. No nível 2 é o ativo não circulante. Como eu falei para vocês, o passivo também é o passivo, o patrimônio líquido circulante, não circulante, patrimônio líquido, receita bruta, deduções, enfim, é nessa sequência que vai. Depois eu vou mostrar um plano de contas pronto para vocês, tá? O nível 3, eu ainda estou dentro do meu ativo, ó. O meu ativo é nível 1, o ativo circulante nível 2, dentro do ativo circulante eu tenho bancos, conta movimento, é nível 3, ó. Então, 1, 2, 3, ó. Aqui tudo dentro do meu ativo ainda. E um quarto subnível, né? Um 4 subnível de contas evidencia o tipo de registro contabilizado, como, por exemplo, ó, volta aqui, ó, o 1 é o ativo, o 2 é o ativo circulante, o 3, bancos conta movimento, ok? O 4, banco A, eu posso ter aqui dentro vários bancos, eu posso ter, me ajuda ali, Banco Bradesco, Banco Sicredi, Sicobi, então cada um deles, porque dentro do nível 3 eu tenho bancos conta movimento, daí eu vou elencando 4, Banco Sicobi, 4.1 Banco Sicredi, 4.2 Banco do Brasil, 4.4 Banco Caixa Federal. Então, dentro aqui são os níveis, ó, tenho 4 níveis dentro do ativo. Agora vamos para... Abaixo segue um exemplo bem simples de uma estrutura de plano de contas em 4 níveis, tá? Então, vamos lá, olha aqui, ó. É chatinho isso daqui? Para quem é contador, é fácil. Agora, para vocês que estão iniciando, é o começo e não adianta. E a gente vai saber que não é fácil, a gente sabe, mas é um entendimento. Então, 1 é o ativo, 1.1, ó, porque ele tem que ir numerando, ó. 2, 4, 5, ó. O 1 é o ativo. Dentro do ativo, então, imagina-se que aqui é a nossa casa, né? 1.1, ativo circulante, eu tenho uma peça, dentro dessa peça eu tenho mais um, ó. Então, dentro do ativo, nos meus bens, eu tenho o ativo circulante, que dentro do ativo circulante eu tenho o caixa, né? Que eu tenho o caixa geral, que é? Eu posso ter filiais, e dentro aqui eu posso ter o caixa geral de todas, e de cada uma das filiais eu posso ter um caixa aqui também, tá?
Então, aqui dentro do caixa, eu tenho o caixa geral. Olha aqui, ó. Aqui teve 2, 3, ó. 1, 2, 3, 1, 0, 1, que é o caixa geral. E se eu tivesse o caixa de uma filial, eu ia pôr aqui, ó, 0, 2, que seria o caixa da filial, tá? E aí elas vão vindo para a direita. Quanto mais eu colocar aqui, vão vindo para a direita. Depois eu tenho dentro do meu ativo ainda a conta banco. Conta bancos, movimento. Como é que foi meu mouse aqui? Ah, tá aqui. O que está dentro do ativo. O segundo que é do circulante. Certo? E o 2, porque eu estou começando mais uma conta. Eu parei de sair do caixa, ó, porque o caixa aqui, ó, 1 era caixa, agora eu vou ter que ir para outra conta. 2, bancos, conta movimento. E dentro do banco, contas movimento, eu posso ter quantos bancos eu quiser aqui, ó. 2, ó, que tá vendo aqui, o 2 é do banco, 01 banco alfa, eu podia ter 02 banco Caixa Federal, 03 banco não sei o quê, sempre tem que manter a numeração inicial e o que vai mudando é aqui, ó, 01, 02, 03, 04, quantos bancos tiver. Seguindo na sequência, estou ainda dentro do meu ativo, eu tenho contas a receber, né? Então, porque eu terminei aqui, ó, 1 era o meu ativo circulante, o outro 1 era o caixa, depois foi para o 2 o conta movimento, agora eu vou abrir mais ó, 1, que é o ativo, dentro do ativo circulante, eu tenho contas a receber, aqui que eu registro, e aqui meus clientes, eu tenho contas a receber, mas de quem que eu tenho contas a receber? Dos clientes, então eu vou elencar meus clientes aqui, ó, 1.1, o 3 aqui, que é de contas a receber, 01 clientes. Então, aqui vai ter meus clientes. O cliente XYZ vai ser 02, o cliente, diga um nome ali, Paulo, 02, e assim sucessivamente. Tá? Aí depois eu quero deixar numa conta aqui outras contas a receber. Vou deixar aqui numa outra conta. Então, olha aqui, ó, 02, outras contas a receber. Então, vocês viram que nós tivemos o 1, o 2, o 3, agora eu vou para a quarta, dentro do ativo, que é a conta estoque, sempre mantendo o ativo circulante, e o 4, que é a conta estoques. Dentro da conta estoques, eu tenho mercadorias, eu tenho produtos acabados, eu tenho insumos e eu posso ter outros. Então, isso daqui, que aqui dentro de cada uma dessas aqui, que naquele manual de contas vai ser dito o que vai ter dentro dessa, o que eu posso lançar dentro dos outros. Vai estar escrito lá, na conta 11404, outros, o que eu posso lançar aqui, naquele manual de contas lá atrás. É como se fosse... aquilo que a gente não lê nunca, quando a gente compra um aparelho novo, alguma coisa, né, não tem o manual, né, de uso, a gente não lê, a gente vai tateando. Mas aí é nosso equipamento. Agora, dentro de uma contabilidade de uma empresa, eu não posso, eu vou registrar aqui, eu vou registrar, hoje eu registro aqui, amanhã eu registro lá, faz diferença, meu Deus, muito, muito, muito. Por isso que cada coisinha tem que estar dentro do seu lugar. Eu tenho um ativo não circulante, vocês viram que eu estava lá dentro primeiro, né, registrando o ativo não circulante, 1.2, contas a receber, eu tenho clientes, eu tenho outras contas, e depois eu tenho os investimentos, né? Que alguém me falou há pouco ali, que eu não notei o nome, o que eram os investimentos, aquilo que te dá retorno, aquilo que te dá. Por exemplo, participações societárias, eu posso ter participações em outras empresas, né? Eu posso ter sociedade em outras empresas. O imobilizado, que eu falei antes, entra o quê? Terrenos, construções, benfeitorias, máquinas, veículos, móveis,
Então, cada um deles, dentro do imobilizado, eu tenho que, cada um deles vai ter um nome, uma conta específica dentro do imobilizado. Terrenos. Eu posso ter um terreno que está no centro de Lages e o outro que está num outro bairro ali, que agora não me lembro o nome, perto da faculdade, não sei como é que é o nome daquele bairro. Então, eu vou registrar que cada um deles vai ter um número, porque a contabilidade a gente trata ela por números, tá? E assim sucessivamente, né? O intangível, que eu falei para vocês, olha aqui, ó, o intangível, marcas, softwares, o que era o intangível, as marcas e patentes, os softwares sistemas que as empresas utilizam, eles entram aqui dentro do intangível, que é aquilo que a gente não consegue mensurar fisicamente. Ele tem valor agregado bastante, mas a gente não consegue pegar, tocar, né? Então, o mais comum é marcas e patentes, e agora, desde 2012, o capital intelectual das empresas, e que, por vezes, é o maior bem que as empresas têm financeiramente, mensurável, tá? Indicadores financeiros, que a gente diz, indicadores não financeiros. O intangível, aqui dentro do capital intelectual, é um indicador não financeiro, porque eu não consigo medir de forma física quanto que esse vai me dar. Eu não consigo pegar. As marcas também não, um software também não. E aí depois vai diminuir a amortização acumulada. Por exemplo, o software tem amortização, ele perde. As marcas e patentes, uma marca de uma empresa, ela pode perder valor, sim. Normalmente ela agrega, ela somente tende a crescer, né? Imagine-se várias marcas que a gente tem, que eu não vou citar nome aqui, mas temos empresas muito famosas que o intangível delas vale muito mais que o tangível, né? Marcas de empresas que elas valem muito. Eu não vou citar nomes porque as aulas ficam gravadas e ficam disponíveis, daí depois a gente pode sofrer algumas sanções. Mas cada um de vocês imaginem roupa que vocês usam, bebida que vocês tomam, né? E a marca delas, o quanto que pode valer isso. No passivo, nós temos também o nosso circulante, segue a mesma regra. Ó. Então, lá, o ativo era o 1, o passivo é o 2. Mas dentro lá do 1 tinha várias contas que depois vocês vão olhar ali. Ah, professora, é muita informação para a minha cabeça. Realmente é muita informação. Mas isso daqui só praticando e só trabalhando na área que vocês vão conhecer. Mas vocês, como administradores, precisam conhecer essas contas também. Não precisam saber como é que se faz exatamente, mas precisam conhecer. Então, dentro do meu passivo é o 2, e o 1, que é o circulante. Dentro do circulante, lembra que nós falamos primeiro? Onde é que estão nossos fornecedores, outros aqui, ó? Impostos e contribuições a recolher, simples a recolher, INSS, FGTS, contas a pagar, fornecedores, e não veio o nosso salário aqui, que barbaridade, fornecedores, né? E normalmente salários vêm aqui depois de fornecedores. Vocês viram que os impostos e contribuições, eles vêm antes, inclusive de fornecedores, né? Porque tem uma legislação que diz assim que, por exemplo, se a empresa não está em boas condições financeiras, é uma questão de hierarquia de prioridades, tá? Se ela não está em boas condições financeiras, ela precisa buscar um empréstimo, alguma coisa, ela tem que estar com os tributos em dia, para a gente poder pegar negativas, né? E para que isso aconteça, ela tem que pagar os simples, os impostos, os simples, INSS, FGTS, e quantos a pagar, outros a pagar, fornecedores, porque se eu não pagar o fornecedor, eu não tenho matéria-prima para mim poder trabalhar. E aí, por isso que os salários vêm aqui depois. E outras contas, empréstimos bancários,
É o mesmo critério lá do ativo, se eu posso ter várias contas bancárias, abrir contas em vários bancos, e aqui eu posso fazer empréstimos em vários bancos, né? Então, aqui empréstimos bancários, banco A, operação X, eu posso ter... Por que é operação X? Porque daí vocês vão descrever se é um financiamento, se é os tipos de financiamento, de empréstimo, né? As operações, isso aqui a gente vai dar nome a elas, porque isso aqui tem que constar, tá? Então, por isso que diz operação X, operação Y, isso precisa ser discriminado, cada uma delas. O não circulante, então, também nós temos empréstimos bancários, banco A, operação X, também eu posso ter banco A, banco B, só que, no caso aqui, vai ser dado nome aos bancos, tá? Vocês não vão colocar banco A, banco B, banco C, porque vocês não vão saber. Então, aqui vai ter Banco do Brasil, Caixa Federal, Banco Sicredi, Banco não sei o quê, ou Cooperativa Sicredi, ou Cooperativa Sicobi, enfim, cada um deles vai ter um nome aqui dentro, tá? Dentro do patrimônio líquido, eu tenho o capital social, que vocês já sabem. Aqui tem um monte de contas novas que vocês, só até o final do curso de vocês vão saber todas elas, que é o capital social, capital subscrito, capital social a realizar, porque nem sempre o capital social é subscrito, é quando a pessoa efetivamente coloca o dinheiro na empresa. E capital social a realizar é quando a empresa, as pessoas demoram mais tempo para colocar. Aí depois nós temos na contabilidade, dependendo da modalidade de empresa, isso aqui é obrigatório, sim, nas empresas SAs, nas empresas limitadas não é facultativo, reservas. O que são essas reservas? Reserva de capital, reserva de contingência, o que seria? Por exemplo, nós tivemos agora um caso nosso recente, que é dessa epidemia que a gente está passando, e qual empresa tinha reservas? Porque quando as SAs, elas têm um percentual obrigatório que, em cima do seu faturamento para reservas, tá? É obrigatório, tem que ficar depositado. Já nas empresas limitadas, nas empresas de capital fechado, né, lucro real, empresa individual, enfim, o que for, não é obrigatório. Então, isso daqui é um grande mal, que a gente diz, no sentido mesmo, das empresas não reservarem, não fazerem fundos de reserva para essas contingências, esses percalços que acontecem. No Brasil, eu me lembro, tem uma empresa do Paraná que falaram que ela era uma empresa grande e que era uma das poucas que tinha reserva de capital para 3 meses, ou seja, 90 dias. Aí é uma empresa muito grande. Então, para vocês verem o grau de dificuldade que as empresas estão e que não se dá muita importância para essas reservas. Prejuízos acumulados aqui o prejuízos acumulados, se houverem, né? Prejuízo acumulado de exercício anterior, se no ano passado teve prejuízo, a empresa vai lançar numa conta específica. Prejuízo do exercício atual, então aqui, ó, se o ano passado a empresa teve prejuízo, tem que registrar aqui. Se este ano, no terminado ano, vai ter prejuízo, tem que registrar nessa conta, tá? Aí depois nós temos na conta 3, 1 é o ativo, 2 é passivo, 3 é despesas, custo dos produtos vendidos, e dentro dos custos vendidos, dos produtos vendidos, eu tenho custos de material, custo de materiais aplicados, custo de mão de obra, salários e encargos sociais, ó, dentro dos custos aqui, ó. Custo de mercadorias vendidas, custo das mercadorias, custo de mercadorias vendidas, de novo, veio aqui, ó, tá. Custo de mercadorias vendidas, 3.2. Dentro dele tem custo das mercadorias. E dentro do custo das mercadorias tem mercadorias vendidas. Certo? Então, para você ver, isso daqui
é onde é feito a divisão da contabilidade. Deixa eu só verificar a hora se eu consigo dar todo o material para vocês hoje. Vou ter que dar uma apurada. Tá, então, custo de serviços prestados, custos do material aplicado, de mão de obra, então, tudo dentro de custos está o nosso 3, dentro das nossas custos de despesas, ó, que é o 3, 3.1.1, e assim a gente vai dando essa numeração toda, tá? Despesas operacionais, o que são as despesas operacionais? Despesas gerais, né? De manutenção de um escritório, de uma indústria, da parte administrativa, isso se chama de despesas operacionais. Despesas com mão de obra, do pessoal que trabalha dentro do administrativo, encargos sociais, porque essas pessoas têm salários, aluguéis, eu pago o aluguel do pavilhão, pago o aluguel da sala, é nessas contas que precisam ir. Perda de capital, baixa de bens do ativo não circulante, custos, alienações, essas perdas de capitais, baixa do ativo não circulante, lá do nosso imobilizado. Imagina-se assim, por uma ironia do destino, deu um curto-circuito lá, você queimou uma máquina, não tem mais retorno, ou o conserto dela custa mais do que comprar uma nova, ou aproximadamente. Então, isso aqui é bens do ativo, tá? E baixa de bens do ativo não circulante, o que era o ativo não circulante? Aquilo de curto prazo, né? Ou uma conta que foi perdida lá, que você tinha um cliente para receber e não vai receber, daí tem que dar baixa disso daí, porque não adianta ficar eternamente aquela dívida, o cara morreu, foi embora, desapareceu, não tem mais como cobrar. Então, tu vai ficar com aquela conta aberta? Não, então tu vai registrar, isso se chama baixa das contas do ativo. Custos de alienação de investimentos, eu posso alienar um investimento, o que é esse investimento? Como alguém falou antes, aquilo que me dá retorno, né, que não é da atividade da empresa, mas eu posso fazer investimentos, eu tenho custos disso, eu posso ter taxa de manutenção, eu posso ter que pagar comissões, né? Então, são custos de alienação de algum investimento. Eu preciso contratar um terceirizado, alguma coisa. Custo de alienação do imobilizado também, eu tenho que comprar uma máquina, eu tenho que transportar. Ou eu estou pagando um leasing dessa máquina, então, também na alienação do imobilizado. Depois nós temos para o nosso lado melhor, que é nossas receitas, né? A receita líquida, receita bruta de vendas, de mercadorias, de produtos, de serviços. Eu tenho devoluções, que vocês sabem que as devoluções reduzem o nosso lucro, porque a nossa receita também. Se eu fiz uma venda e o meu produto chegou lá para o comprador e não era o que tinha sido combinado, ele vai me devolver. Então, isso aqui eu tenho que registrar aqui nas devoluções, a entrada desse produto, ver o que eu vou fazer com ele, né? Ou serviços cancelados, né? Eu tinha por exemplo, eu registrei boletos para o ano inteiro para um cliente. Agora o cliente cancelou. Eu tenho serviços para emissão desses boletos que foram e para baixar esses boletos. Então, serviços cancelados vão ser registrados aqui. As referências que eu tenho para vocês, né, que é o Conselho Federal de Contabilidade, o Marião, o Reis, Arnaldo, Iniciação à Contabilidade. Esse material vocês têm na biblioteca também. E agora, o que eu quero mostrar para vocês? Aqui, ó. Vocês estão vendo aqui um balanço? Agora, tudo aquilo que eu falei para vocês termina aqui, ó. Então, aqui, ó, tem o ativo, que é o ativo não circulante, o ativo circulante, o disponível, caixa geral, bancos, olha aqui, ó, tenho 2 bancos, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, aplicações financeiras, fundo de investimentos da Caixa Econômica Federal, clientes duplicados a receber, cliente diverso, aqui, ó, cliente diverso,
Eu tenho aqui outros créditos de imposto de renda, recuperação judicial, COFINS a recuperar. São coisas que eu tenho, por exemplo, que isso aqui eu posso ter pago a mais e agora eu vou ter o ressarcimento. Eu tenho estoques aqui, estoques de produtos e insumos, mercadorias para revenda. Essa empresa aqui é uma prestadora de serviço, então, mercadorias para revenda. Eu não tenho nada aqui, Já no outro ano tinha aqui, olha aqui, Ativo não circulante, imobilizado, móveis e utensílios, tem pouquíssima coisa, tá aqui, O imobilizado dela está aqui 125.899, que aqui, como é que eu vou saber? Só quando eu abrir essa conta aqui, a 111, que eu vou saber o que compõe esses 125 mil aqui, Aqui eu tenho só o saldo, porque esse aqui é um balanço de encerramento de exercício, então para cá vem só os saldos. Então, por isso da importância das contas. Então, tudo que for imobilizado está lançado nessa conta 111, e quando eu for lá na contabilidade e abrir essa conta 111, vai ter toda a relação do imobilizado dessa empresa. Máquinas e equipamentos, 119 máquinas e equipamentos, 110 mil. Quando eu for lá na contabilidade e abrir, também vai lá. Veículos, aqui tem um veículo só que eu já sei pelo valor, tá? Depreciação, no passivo, passivo circulante, empréstimos e financiamentos, Caixa Econômica Federal, fornecedores, olha aqui, obrigações, e assim vai indo, toda a numeração aqui, despesas gerais, olha aqui, despesas de uso de consumo, água, despesas postais, seguro, material de escritório, assistência contábil, cartão de crédito. Então, tudo que é despesa está lançado aqui, E assim sucessivamente. Claro, aqui eu tirei os dados do contador. Isso aqui sou eu, mas eu tirei os dados meus e tirei os dados da empresa, tá? Então, para vocês verem, isso aqui é, na prática, tudo isso que eu falei para vocês hoje. Cansaram de me escutar? Cansaram? Tenho 17 alunos hoje, nossa, bateram o recorde hoje. Quero ver semana que vem quantos que vai ter. Quantos que vão ter na aula? Semana que vem nós teremos palestra. Boto fé na senhora. Ai, ai. Por que bota fé em mim, não na palestrante? Não? Dúvidas, gurizada, meus pupilos? Vocês sabiam que eu chamo meus alunos de pupilos, né? Meu Deus, eu falo sozinha, ninguém me responde. Eu acho que o corona, na parte contábil, ok. Eu acho que o coronavírus tirou a língua de vocês, meu Jesus. O que eu faço? Não falo mais? Eu falo sozinha aqui? Ok, gurizada. Então, já que vocês não querem falar, eu vou ficar aqui sozinha até às 10, tá? Por hoje foi isso. O link vai estar disponível até amanhã no final do dia para vocês, acredito. Que eu consiga fazer amanhã ainda. E estou disponível para vocês sempre. Eu vou estar aqui com vocês até as 22 horas, tá? Se não houver perguntas, mas eu vou ficar aqui disponível. Então, um beijo grande no coração de cada um de vocês, já que não querem perguntar. Como dizia minha avó, o ratinho comeu a língua de vocês. No caso de vocês, é o coronavírus, que deixou vocês sem falar. Não me mostram as carinhas, nada, né? Assim não dá, assim não vale. O trabalho, aquele da... que vocês estão falando, qual trabalho? Aquele que eu dei semana passada? Sim?
Então tá, Eduardo, não precisa me entregar o trabalho, era só para vocês fazerem e conferirem, ver se vocês tinham feito certo. E no fim a professora fez imóveis lá, móveis, né? Colocou a crédito e era a débito, o lançamento do imóveis era a débito e eu coloquei a crédito. Certo? Então vocês conferem com o que eu fiz ali hoje e eu faço uma retificação amanhã no exercício para vocês, mando de novo. Tá bom? Então, os que estão ali hoje, na conta imóveis, não é a crédito, aqueles, acho que é 15 mil, deixa eu ver. Não me lembro mais qual é que era. Agora eu fechei. Tá? Os 15 mil do imóveis não é a crédito, e sim a débito. Tá bom? Jair, Vinícius, Milena, Catrine, Carlos, Doriele, Carlos Eduardo, deixa eu ver quem mais enxergo aqui. Não vejo mais. Ok. O Vitor. Boa noite a todos, boa noite. Até a semana que vem com palestra, tá bom? Semana que vem vocês vão ter a aula magna, que não é de contabilidade, é de administração para vocês. Boa noite, boa noite.